Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula sobre automação e controle. Eu sou o professor Bruno Xavier, ensino no IFRN, Campus João Câmara. Essa disciplina faz parte do curso superior em Tecnologia e Energias Renováveis. Dado o que a gente viu sobre as principais características de um sistema de primeira ordem, primeiro, a sua função de transferência obtida a partir de equações diferenciais, comportamento em regime permanente e também em regime transitório. Nós vamos fazer o mesmo agora para sistemas de segunda ordem. Para um sistema de segunda ordem, a relação entre a entrada y e a saída x é descrita por uma equação diferencial dessa forma: A2 vezes a derivada segunda de x em relação ao tempo, mais A1 dx dt, mais A0x igual a B0 y, em que A2, A1, A0 e B0 são constantes. Obtendo a transformada de Laplace dessa equação com todas as condições iniciais nulas, a gente tem essa equação da seguinte maneira: A2 S ao quadrado x de S, mais A1 vezes S x de S, mais A0 x de S igual a B0 y de S. E assim a gente pode descrever a função de transferência g de S, que é o polinômio de saída x de S sobre entrada y de S, que vai ser igual a B0 sobre A2 vezes S ao quadrado mais A1 vezes S mais A0. A gente também pode escrever, né, essa equação diferencial para um sistema de segunda ordem de uma forma alternativa, enfatizando os valores da frequência angular natural na qual o sistema oscila e da razão de amortecimento. Então, o primeiro coeficiente A1 ele passa a ser 1, o A2 vai ser 2 vezes a razão de amortecimento vezes a frequência angular natural, e o terceiro coeficiente passa a ser a frequência angular natural ao quadrado, e do lado direito, onde a gente tem o coeficiente da entrada, que vai ser referente ao polinômio do numerador, vai ser B0 vezes a frequência angular natural ao quadrado. Essa forma é melhor para a gente estudar os sistemas de segunda ordem, pois fica mais fácil relacionar aos parâmetros que conduzem ao comportamento desses sistemas. Então, a transformada de Laplace da equação anterior, fornece que a função de transferência, que é o polinômio de saída sobre o polinômio de entrada, vai ser igual a P0 vezes ômega-n ao quadrado sobre S ao quadrado mais 2 vezes o fator de amortecimento vezes a frequência angular vezes S mais ômega-n, que é a frequência angular, ao quadrado. Então, quando um sistema de segunda ordem é submetido à entrada de degrau unitário, ou seja, o y de S é igual a 1 sobre S, a transformada de saída passa a ser a função de transferência multiplicado por 1 sobre S. E essa função de transferência pode ser rearranjada, a gente pode fatorar o polinômio do denominador, conforme a gente já fez algumas vezes, quando vocês exercitaram
é o cálculo da transformada inversa de Laplace, né? No caso, o polinômio de segunda ordem, né, a gente encontra as raízes P1 e P2, tá? Fazendo esse polinômio igual a zero. Então aqui a gente tem o comportamento de sistemas de segunda ordem a depender do fator de amortecimento. Até um fator de amortecimento maior que 1, igual a 1, ó, e menor que 1, tá? Então, a gente observa que para fatores de amortecimento com valor igual até 1, que são esses dois aqui de baixo, o comportamento de sistemas de segunda ordem são muito parecidos com o comportamento de sistemas de primeira ordem, né? E quando o fator de amortecimento vai diminuindo, a gente tem sistemas que têm um sobressinal, né? Para fator de amortecimento próximo a zero, ó, praticamente o sistema fica oscilando até o infinito. Ele não se torna um sistema estável. Então a gente vai ver que a depender do valor desse fator de amortecimento, a gente pode classificar esses sistemas de segunda ordem em sobreamortecidos, que são esses aqui, ó, criticamente amortecidos e subamortecidos, que são esses que apresentam um sobressinal. Com o fator de amortecimento maior que 1, o termo da raiz quadrada é real e o sistema é sobreamortecido, né? Como assim, né? Em um sistema de segunda ordem, a gente tem uma equação de segundo grau, no qual a gente pode utilizar, né, a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação de segundo grau, o qual delta é B2 menos 4AC. No caso aqui, as raízes vão ser igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então a gente pode utilizar a fórmula de Bhaskara para identificar as raízes dessa equação, né, que são raízes reais, ou caso a gente tenha os valores do fator de amortecimento e frequência natural, a gente pode utilizar, né, diretamente, mais especificamente para achar as raízes P1 e P2, aqui essas fórmulas. Que se a gente fizer uma relação com a função de transferência para sistemas de segunda ordem, a gente pode ver que é uma substituição aqui na fórmula de Bhaskara. E para determinar a transformada inversa, né, dado que a gente achou as raízes, e aí a gente utiliza o método de frações parciais para dividir a expressão em frações simples, a gente utiliza a tabela de transformada de Laplace para achar a transformada inversa, né? Que aí a gente já traz aqui essa transformada a fim de facilitar, né, caso seja necessário, caso vocês desejem verificar a resposta do sistema no tempo. E sobre o tempo de estabilização para sistemas sobreamortecidos, lembrar que os sistemas sobreamortecidos, o seu comportamento durante o regime transitório, tal qual a gente viu nos gráficos anteriores, é muito parecido com os sistemas de primeira ordem. Então, a gente pode fazer isso, calcular esse tempo de estabilização, caso a gente simule no tempo
por métodos de resolução numérica, por meio de simuladores, como o Scilab. E nesse caso, a gente verifica que o instante em que a saída do sistema atinge 95% ou 98% do seu valor de regime é quando, quando chega-se à estabilização. Tá? Conforme nós falamos, né, nessa condição o sistema tem um comportamento similar ao de um sistema de primeira ordem, o que faz com que o tempo de estabilização seja aproximadamente determinado, levando-se em conta a constante de tempo do polo dominante. Aqui a gente não tem aquela constante de tempo tal qual era definida lá na função de transferência de sistemas de primeira ordem. Né? Então aqui a gente vai levar em conta a constante de tempo do polo dominante. É importante lembrar que o polo dominante é aquele que está mais próximo da ordenada, né? Mais próximo da origem. Isto é, ele leva ao maior tempo de estabilização. Então, para quando a gente considera que o sistema chegou na sua estabilidade quando ele estiver dentro da margem dos 5% do seu valor de regime, né? A gente vai calcular o período de estabilização dessa maneira, 3 sobre o módulo desse polo dominante. Caso a gente considere uma margem mais estrita, né, a gente faz o valor igual a 4 sobre o módulo do polo dominante. Com o fator de amortecimento igual a 1, o termo da raiz quadrada é zero, né? E aí a gente tem as raízes, os polos da equação característica, os polos da equação do denominador, as raízes ou ainda as raízes do denominador, igual a menos ômega n, igual a menos o valor da frequência natural. E a gente diz que o sistema é criticamente amortecido. Então, a equação de saída, né, já que a gente está calculando a resposta do sistema para uma entrada de grau, por isso que a gente tem esse S aqui. Lembrar que a gente começou a fazer isso em alguns slides anteriores, né? E quando a gente fatora, né, a equação, a gente tem duas raízes igual a menos ômega n, por isso que a equação está dessa maneira. Então, essa equação pode ser expandida pelo método de frações parciais, tal qual vocês exercitaram algumas vezes, né? Então, vocês entendem como chegar até aqui, tá? E aí a gente, consultando a tabela de transformada de Laplace, a gente calcula a transformada inversa, que é isto aqui. Então, a gente tem aqui dois fatores exponenciais que nos levam ao comportamento de um sistema criticamente amortecido, que ainda também é parecido com sistemas de primeira ordem. Então, para esses sistemas, o valor do tempo de estabilização também pode ser obtido por resolução numérica, em que a gente determina que ela acontecerá, né, a estabilização, quando o sistema atinge 95 ou 98% do seu valor de regime, né? E a partir daí a gente chega às seguintes equações, com as quais a gente pode inferir de forma mais genérica qual o valor do tempo de estabilização para esses sistemas criticamente amortecidos, considerando uma margem de 5% e 2% respectivamente. Daqui para cá, a gente consegue observar que esse período T é o valor de 1 sobre a frequência natural.
Então a gente já vinha falando aqui, né? Mas não custa salientar que se o fator de amortecimento é próximo de 1, na prática de 0,8 a 1,2, este sistema sobreamortecido ou subamortecido, né? Ele vai ser subamortecido se o valor do fator de amortecimento for menor que 1. O comportamento dele é bastante similar a um sistema criticamente amortecido, de modo que podem ser utilizadas as fórmulas anteriores com um bom grau de aproximação. Se o fator de amortecimento é menor que 1, né, o sistema tem um par de polos complexos conjugados, né, isto é, o delta lá da fórmula de Bhaskara é negativo, né, então por isso que a gente tem um par de polos complexos conjugados. Mais especificamente, a gente está demonstrando aqui esses polos complexos conjugados, utilizando o fator de amortecimento e a frequência natural. A gente também pode denominar, né, a parte imaginária do polo como esse ômega-d, que a gente denomina de frequência natural amortecida. É ela quem dá a frequência da componente oscilatória do sinal de saída. Então, a resposta que a gente denominou aqui y de S, né, mas é nossa saída, e por algumas vezes a gente o fez representando por x de S, foi porque é muito provável que eu peguei isso aqui de outra fonte, né? Então, mas a resposta do sistema, a saída ao entrada degrau unitário, é uma oscilação subamortecida e é dada caso a gente utilize o método de frações parciais, é dado por isto, tá? Então, consultando a tabela de transformadas, né? Então a gente encontra transformada inversa e a gente encontra nossa resposta ao degrau. E aí a gente consegue observar nessa função do tempo que a gente tem componentes senoidais. Então, para sistemas de segunda ordem, tá, pessoal, quando o fator de amortecimento é menor que 1, a gente tem um sistema subamortecido no qual se faz presente componentes oscilatórias, né? A gente viu que para fatores de amortecimento entre 1 e 0,8, a gente tem um sinal muito parecido com sistemas de primeira ordem, tá? Para fatores de amortecimento menores que 0,8, né? Essas componentes oscilatórias elas passam a estar presentes, né? Se acentuando quando a gente diminui esse fator de amortecimento. Então a gente nota que quando o fator de amortecimento é igual a zero, a resposta se torna não amortecida, né? E as oscilações permanecem indefinitivamente. Isto porque o fator de amortecimento sendo zero, a gente anula, né, a componente exponencial lá da resposta do sistema, da fórmula anterior que a gente encontrou, ficando apenas as componentes senoidais. Então, gente, aqui a gente tem alguns exemplos sobre sistemas de segunda ordem, né? No qual o denominador da função de transferência é um polinômio de grau 2, né? Então, nessa questão, se pergunta qual é o estado de amortecimento de um sistema que tem a seguinte função de transferência e está sujeito a uma entrada integral.
Para a entrada integral unitário, né, a transformada de saída, certo, é dada por isto, dado que a gente encontrou que as duas raízes são iguais a -4, tá? Então, nesse caso, o sistema é criticamente amortecido. A gente também poderia identificar, né, que o sistema é criticamente amortecido por meio do cálculo do fator de amortecimento, o que pese que a gente já sabe, né, que quando a gente tem duas raízes reais iguais, o sistema é criticamente amortecido. Mas nesse caso, se a gente for fazer o cálculo, a gente vai encontrar que o fator de amortecimento é igual a 1. A gente tem que esse coeficiente desse esse coeficiente ele genericamente é igual a 2 fator de amortecimento, né, vezes ômega n. Como como a gente tem ele igual a 8, né, a gente sabe que o ômega n é igual a 4, né, então a gente encontra que o fator de amortecimento é igual a 1. Aqui a gente tem uma segunda questão que diz que um braço de robô, né, esse sistema dinâmico aqui, tem a seguinte função de transferência quando submetida a uma entrada rampa unitária. E ele pergunta, qual será a saída, né? Então, num domínio de Laplace, a rampa é igual a 1 sobre S2, multiplicando pela função de transferência, né, a gente encontra essa saída, a gente utiliza o método de frações parciais, certo? No qual a gente, observando a tabela de transformadas de Laplace, encontra a transformada inversa, que vai ser igual a essa função no tempo, tá, gente? Então, dado que a gente analisou algumas características dos sistemas de segunda ordem por meio da função de transferência, enfatizando os valores de frequência natural e fator de amortecimento lá nos coeficientes da equação característica, isto é, do polinômio do denominador, né, a gente também pode fazer algumas análises do comportamento desses sistemas em regime transitório, tá? A gente vai considerar, né, a gente já fez para os sistemas criticamente amortecido e sobreamortecido, a gente já fez análises em relação ao tempo de estabilização. Aqui, para sistemas subamortecidos, já que existe transitórios senoidais que fazem parte do sinal, a gente também vai analisar algumas outras características. E quais são elas? Que a gente pode apontar aqui nesse gráfico genérico de um sinal subamortecido. A gente tem o overshoot aqui, e aí vocês já conseguem ir imaginando o que significa, né? Mais à frente a gente vai detalhar cada um deles, mas a gente tem aqui o overshoot, tem aqui, ó, aqui novamente a gente tem uma margem aqui dentro do valor do estado estacionário, que pode ser aquele 5%, 2%, a depender do que se considere como regime permanente, tá? E aí a gente observa aqui o overshoot, o valor do estado estacionário, que a gente já viu, né, para sistemas de segunda ordem, também para os outros tipos de sistema de segunda ordem. Aqui, ó, a gente também tem tempo de subida
Aqui a gente tem o tempo de pico e o tempo de acomodação. A gente observa que em sinais subamortecidos, né, excetuando no caso quando a gente tem o fator de amortecimento igual a zero, né, mas a gente vê que em sinais subamortecidos a tendência é que a oscilação ela diminua e ela fique dentro daquele erro, daquela margem de 2% a 5% do valor de estado estacionário. E aí, quando o sinal está dentro dessa margem, é quando a gente considera que ele está na sua estabilização. Então, o tempo de subida, gente, é o tempo gasto para a resposta aumentar de zero ao valor de estado estacionário e é uma medida da rapidez com que o sistema responde à entrada. Este é o tempo que a oscilação da resposta gasta para completar um quarto do ciclo, certo? Então, a gente tem a seguinte relação para a gente conseguir encontrar o tempo de subida. Lembrar que aqui, né, esse ômega é a frequência, natural amortecida, é o nosso ômega D, é a parte imaginária lá dos polos complexos conjugados. Então, o tempo de pico é o tempo gasto para a resposta aumentar de zero ao primeiro valor de pico. Este é o tempo que a oscilação da resposta gasta para completar um semiciclo, ou seja, π. Né? A gente pode lembrar do comportamento do sinal senoidal. Então, o tempo de pico é dado por essa relação. Né? Então, se a gente, o tempo de pico vai ser π sobre o ômega D. Lembrar que o ômega D é a parte imaginária lá dos polos conjugados complexos. O overshoot, o sobressinal, é o valor máximo em que a resposta supera o valor de estado estacionário. Este valor corresponde à amplitude do primeiro pico. O overshoot é expresso muitas vezes como uma porcentagem do valor do estado estacionário. Para as oscilações subamortecidas de um sistema, podemos escrever que o overshoot vai ser exponencial desse valor, né, multiplicado por 100 para nos dar essa porcentagem. Por último, como a última característica de um sinal subamortecido, a gente tem o tempo de acomodação que estaria para o tempo de estabilização que a gente vinha vindo falando até então, né? Aqui a gente fala em tempo de acomodação porque, como a gente tem uma componente transitória, o tempo de acomodação é quando o sinal fica dentro daquela margem dos 2 a 5% do valor de regime permanente. Né? Então, tempo de acomodação é o tempo necessário para que o sinal de saída fique confinado entre os valores de 1 mais E e 1 menos E, com a epsilon geralmente igual a 0,05 ou 0,02. Tá? Então, para esses casos, a gente calcula o tempo de estabilização utilizando o fator de amortecimento e a frequência natural. Quando a gente tem uma margem de 5%, a gente faz 3 sobre fator de amortecimento vezes ômega n. Quando a margem de 2%, a gente faz 4 sobre fator de amortecimento vezes ômega n. Então, pessoal, chegamos aqui ao final da explicação dos slides do comportamento de sistemas de primeira ordem e segunda ordem, tanto no seu regime permanente quanto no transitório. Tá? O entendimento dessas características desses dois tipos de sistema, principalmente, serão essenciais para que mais à frente a gente possa projetar sistemas de controle.